Psicologia e inclusão. Conceitos esclarecidos sob a forma de perguntas e respostas. Logo abaixo do título, há uma imagem retratando duas crianças sentadas no chão diante de uma folha de papel, na qual está retratado o símbolo da psicologia. Atualmente, ouve-se falar muito no fato de que a deficiência está presente nos mais diversos contextos. Mas, afinal, o que é deficiência? O termo deficiência consiste num substantivo atribuído a toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Assim sendo, compreende-se que pessoas com deficiência são aquelas que têm algum tipo de impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, cujos impedimentos, em interação com diversas barreiras, podem causar a obstrução de sua participação plena e efetiva na sociedade. No que se refere à interação dos indivíduos com a sociedade que os cerca, um conceito de significativa relevância é a inclusão. Sendo assim, se faz necessária a realização da seguinte pergunta: afinal, o que é inclusão? De uma forma geral, pode-se dizer que a inclusão consiste no ato de incluir e inserir um indivíduo com algum tipo de deficiência dentro de um núcleo do qual até então ele não pertencia. Portanto, entende-se que a inclusão social propõe a integração de todos os indivíduos, independentemente de sua condição. Nesse sentido, compreende-se que, para uma pessoa ser incluída em um determinado contexto, é necessário que ela possa contar com meios de acessibilidade. Logo, surge outra pergunta: o que é acessibilidade? A acessibilidade refere-se ao fato de o indivíduo poder transitar livremente, podendo usufruir de bens, serviços, equipamentos, tecnologias e ambientes, tendo a garantia tanto de desfrutar de direitos quanto de cumprir deveres, desde que sejam oferecidas condições que permitam e favoreçam o desenvolvimento das potencialidades em favor do bem comum. E quanto ao capacitismo? Logo abaixo da pergunta, há uma imagem retratando um grupo de indivíduos em círculo, sendo um deles usuário de cadeira de rodas. Na imagem, esses indivíduos estão retratados sob a forma de bonecos. O capacitismo refere-se à discriminação direcionada às pessoas com algum tipo de deficiência. Como exemplo, pode-se citar o seguinte: ao chamar uma determinada pessoa de deficiente ou cadeirante, essa pessoa é reduzida à sua condição, seja ela física ou psicológica, o que faz com que sua integridade como pessoa seja ignorada. Contemporaneamente, apesar de falar-se muito em deficiência, a inclusão nem sempre é compreendida em seu pleno sentido. Sendo assim, ressalta-se aqui a necessidade de esclarecer dois conceitos importantes: educação especial e educação inclusiva. Afinal, o que significam? Na educação especial, as crianças com limitações, tanto físicas quanto cognitivas, têm um espaço e as ferramentas específicas, o que faz com que sejam atendidas de acordo com suas necessidades. Entretanto, a educação especial não tem o papel de integrar a criança com a sociedade. A educação inclusiva, por outro lado, consiste em incluir a criança com limitações no ensino regular e na sociedade em si, sendo que essa proposta deve contar com a estrutura física adequada aos indivíduos com deficiência e de professores capacitados para atender às necessidades dos mesmos. Para ilustrar o conceito, há, ao lado do texto, uma imagem que retrata um desenho, no qual há um grupo de indivíduos em círculo de mãos dadas, sendo que cada um tem uma característica física que o diferencia dos outros, e uma delas é usuária de cadeira de rodas. Nesse sentido, percebe-se a necessidade da atuação do profissional psicólogo no referido contexto. Mas, afinal, como se dá essa atuação? No que concerne ao papel do psicólogo nesse contexto, ressalta-se que o que se almeja não é assegurar a aparente igualdade dos indivíduos, sendo esta física ou psicológica,
mas sim assegurar a igualdade das coisas, ou seja, dos meios de informação e de ensino, das oportunidades e do acesso, que vai desde a locomoção até a comunicação. Na educação inclusiva, o psicólogo, no exercício de sua função, deve oferecer suporte aos professores, tanto regulares quanto especiais, trazendo dados ligados às dificuldades e necessidades do indivíduo e propondo e desenvolvendo planos e estratégias para intervenções. Dessa forma, é possível que sejam analisadas as possíveis variáveis que possam, de alguma forma, interferir na manutenção dos problemas. Na educação especial, ressalta-se ainda que o psicólogo deve atuar como orientador, tanto para os profissionais e pessoas com alguma deficiência até os familiares, realizando uma orientação no que se refere aos assuntos ligados à sexualidade, higiene, terapia, reabilitação, entre outros. Logo, levando-se em conta os aspectos mencionados, percebe-se que a referida atuação é imprescindível nos processos de educação inclusiva. Como fechamento, deixa-se aqui uma frase. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. Agradecemos a atenção. Entre a frase e o agradecimento, há uma imagem em forma de desenho de um grupo de crianças de mãos dadas com diferentes características e necessidades, retratando a inclusão. Este trabalho foi realizado como requisito parcial à obtenção de nota na disciplina de Psicologia e Inclusão, do 8º período do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí, sob a orientação do professor João Rodrigo Maciel Portes, elaborado pelas alunas Helena Roberta Weber, Micaela Mayra Miglioli, Jennifer Caroline dos Santos e Vanessa Terezinha Haas. Psicologia e Inclusão.